Fala, tropa, tô na área pra gente analisar, né, e compartilhar o meu planejamento aqui da terça-feira. Terça-feira que já teremos Champions League, né, com bons jogos, Champions League na terça, quarta e quinta. Teremos também a Champions Asiática que tá rolando, né? Teremos Série B, teremos Libertadores, teremos Sul-Americana. Então, assim, a semana tá muito top. A semana está recheada de oportunidades e aqui eu vou fazer meu planejamento para compartilhar com vocês as melhores apostas para fazer no pré-jogo, para levar para o ao vivo, né? O que está de olho, como é que as equipes chegam nesse momento agora de início de temporada, principalmente na Europa, e fase decisiva aqui na América do Sul. Então, fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar vários mercados, várias apostas aqui com vocês. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e para você pegar todas, absolutamente todas as minhas apostas, seja de pré-jogo, seja no ao vivo. Cara, entra agora no Clube dos 5%, tá? A gente vem de um final de semana absurdo, foram 5 unidades de lucro somente no final de semana. O que é que isso quer dizer? Que com R$ 100 por aposta você teria feito aí mais de R$ 500 de lucro, tá? Isso eu tô falando só no final de semana, só no final de semana. Então, entra, deixa eu só ajeitar aqui a webcam agora, que tá certinho. Entra no Clube dos 5%, o link está na descrição para que você tenha acesso a tudo isso. Teremos muitas bets por conta da quantidade de jogos bons e decisivos que teremos, tá? Vamos lá, vamos começar com os favoritos do dia, que eu selecionei 3 aqui. O primeiro deles é o Al Hilal, que vai enfrentar o Al Duhal. Cara, não sei pronunciar o nome desse time, tá? Mas, assim, o Al Hilal dentro de casa, com o super elenco que tem, com o super elenco que montou, é muito difícil perder esse jogo, né? Na Arábia Saudita ainda nós temos alguns adversários ali que pode complicar a vida do Al Hilal, né? Como o Al Nassr, o Al Ahly, Al Ittihad, o Al Qadsiya, né? Que também fez boas contratações, contratou o Retteg agora, que é o centroavante italiano, uma promessa que eu achava que iria continuar ali na Itália, iria para um grande clube depois, mas decidiu ir para a Arábia, agora nesse momento jovem, para ganhar aquele dinheirinho, né? E o Al Hilal contratou o Darwin Núñez, contratou o Theo Hernandes, e já tinha um time muito forte, né, velho? Com Cancelo, com o Rubin Neves, o Milinkovic-Savic, o Koulibaly, o Bono, o Malcom lá na frente, tem o Al-Dassari, que é o melhor jogador saudita, e chegou agora o Darwin Núñez também, né? Então, assim, é um time muito forte mesmo. E quando sai da esfera ali da Arábia Saudita, né, ele acaba sendo muito superior, né? Esses times da Arábia Saudita muito superior às equipes, às outras equipes da Champions, né? Então, por isso que o Al Hilal para mim é bem favorito para esse jogo em casa, né? Pagando em 25, é uma odds que dá para você utilizar em uma dupla, tá? E acredito que também que teremos um jogo favorável para gols. Inclusive, esse time que eles vão enfrentar tem uma média alta de gols sofridos, né? De quase 2 gols por jogo sofrido, tá? Então, acredito também no over 1,5 aqui que vai ser interessante. Outro favorito para mim é o Benfica, né? O Benfica vai enfrentar o Qarabag, né? O Benfica vai jogar em casa. Um ponto que eu destaco muito desse Benfica é o sistema defensivo. É uma defesa muito sólida nessa temporada. Mostrou isso contra o Fenerbahçe, inclusive no primeiro jogo, tendo um jogador expulso, né, contra o Fenerbahçe. Mesmo assim, conseguiu segurar a equipe do Fenerbahçe na Turquia, que é um jogo sempre difícil pra caramba. Então, eu destaco muito esse Benfica defensivamente. Apesar de no último jogo contra o Santa Clara ter sofrido um empate, né? Era também muito favorito. Tava ganhando o jogo, tava com o jogador a mais, inclusive, mas não foi uma boa partida do Benfica. E o Otamendi, né, com uma falha individual no final do jogo, no finalzinho, no último lance do jogo, uma falha individual do Otamendi fez com que o Santa Clara empatasse o jogo. Mas, assim, foi uma individualidade, né, um erro individual que fez o Benfica tomar gol. O Qarabag não é uma equipe ruim, não é aquela equipe horrível, mas para nível de Champions League, cara, é outra parada, né? É outra parada. Então, o Benfica em casa vai entrar muito ligado para esse jogo. Então, a tendência é que consiga realmente esses 3 pontos, que é fundamental para a classificação. Não pode perder ponto em casa para o Qarabag, né? Essa é a verdade. Então, o Benfica é bem favorito aqui para ganhar. O Benfica é um time mais equilibrado nessa temporada, por isso que eu não gosto de atuar no mercado de gols no pré-jogo, tá? No ao vivo, você olha o mercado de gols, vai estar favorável para isso. No pré-jogo, eu prefiro ir na vitória do Benfica para utilizar essa odds de uma dupla, beleza? Inclusive, é uma dupla boa, o Hilal e o Benfica para ganhar, tá? É uma dupla boa. O Real Madrid vai enfrentar o Marselha, tá? O Marselha, desde a chegada do De Zerbi, é um time extremamente ofensivo, né? É um time que vai para cima dos seus adversários, que pressiona a saída de bola. Então, assim, os jogos do Marselha a gente já pode esperar
que serão jogos com gols. É tanto que a gente pega os últimos jogos do Marselha, né? No último jogo eles fizeram 4-0 no Lorient. O Lorient teve um jogador expulso logo no início do jogo, tá? Contra o Lyon eles perderam por 1-0, mas eles tiveram um jogador expulso também ainda no primeiro tempo. Isso impactou muito no resultado da partida. Contra o Paris FC foi 5-2. Contra o Rennes, eles estavam com um jogador a mais e sim, foi um jogo de muito... Eu assisti esse jogo. Foi um jogo de um volume muito grande do Marselha. O Marselha pressionou bastante o Rennes e tomou um gol no último lance do jogo. Tava com um jogador a mais o Marselha, tá? Mas era para ter sido um jogo com muitos gols. Então, assim, teve 3 jogos aqui do Marselha, onde ele teve jogador expulso e 2 ele teve adversários com jogador expulso, e isso obviamente muda o cenário ali da partida, tá? Cara, para pré-jogo eu gosto de olhar para o cenário de gols. O Real Madrid também tem uma média de 2 gols marcados, né? Uma média alta de gols. 80% dos jogos do Real Madrid aconteceu over 1,5, 80% dos jogos dos últimos jogos do Marselha também. Acredito que teremos um jogo com gols, né? Acredito nisso. O Mbappé está vivendo uma fase iluminada, né? Uma fase muito boa, sendo muito decisivo, jogando muita bola. A defesa do Real Madrid é uma defesa que vira e mexe, sempre sofre um golzinho, né? Sofreu um golzinho contra o Mallorca, sofreu um gol contra a Real Sociedade, também teve jogador expulso, isso impactou, obviamente. Mas vira e mexe, é uma defesa que toma gols, mas o time consegue vencer, né? Aqui, para pré-jogo contra o Marselha, eu gosto de olhar para o over 1,5. É um mercado que eu gosto bastante de atuar aqui no pré-jogo. No ao vivo, eu estarei de olho nessa possível vitória do Real Madrid, só que ao invés de ir na vitória do Real Madrid, porque está pagando em 40, né? Então é melhor esperar essa desvalorizar. Eu posso estar a favor do Lei Marselha. Isso se o Real Madrid não estiver dando muitos contra-ataques para a equipe do Marselha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a bolsa de aposta, tá? Na bolsa de aposta, eu consigo... Só abrindo aqui. Eu consigo... É uma exchange, tá? Não é uma casa de aposta. Então, eu trabalho com o Lei, né? Então, aqui, provavelmente, eu vou estar de olho no Lei. Cadê aqui o jogo do Real Madrid? Deixa eu pesquisar aqui. Cadê, meu Deus? Competições. Vou pegar aqui amanhã, que acho que já vai direto. Pronto, aqui o jogo do Real Madrid, ó. Esse jogo do Real Madrid, provavelmente a operação que eu vou estar fazendo é o Lei Marselha, ou seja, contra a equipe do Marselha. Mas eu só vou fazer essa operação se o Marselha, né, não estiver aproveitando tantos contra-ataques, tá? Esse Lei é como se eu fosse o Real Madrid ou empate, beleza? Então, se o Real Madrid estiver empatando, eu estou ganhando a aposta. Se o Real Madrid fizer um gol, já vai me pagar muito bem, né, ali por volta de 0,70 de unidades de lucro, 0,70 unidades de lucro, e eu encerro a operação. Posso fechar a operação a qualquer momento. Se eu perceber também, se eu estou a favor do Lei Marselha, se eu perceber que o Marselha está criando boas oportunidades, está aproveitando os contra-ataques, eu posso encerrar a minha operação na hora que eu quiser, beleza? Então eu prefiro trabalhar esse favoritismo do Real Madrid dessa forma, beleza? Eu prefiro trabalhar dessa forma do que utilizar uma odds em 40, que para mim é uma odds baixa, tá? Para mim é uma odds baixa para essa vitória do Real Madrid, mesmo que seja um jogo em casa, mesmo que seja um jogo de Champions, mesmo que o Real Madrid ainda não jogue bem, né? Mas está se recuperando na tabela. Eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo para trabalhar esse resultado. O Arsenal vai enfrentar o Atlético Bilbao, né? Aqui também eu vejo um jogo muito difícil para o Arsenal, não é um jogo fácil não, tá? Mas o Arsenal é um dos times que, na minha opinião, tem a melhor defesa da Europa, na minha opinião, tá? Tem um PSG também que se defende muito bem pelo seu sistema de jogo, mas, cara, a defesa do Arsenal é uma defesa muito sólida mesmo, tá? É um time que tem um meio campo muito controlador, né? Principalmente ali você tem o Zubimendi, você tem o Rice, você tem o Merino. O Odegaard saiu machucado, eu não sei se vai jogar, então acho que o meio campo vai ser o Zubimendi, o Rice e o Merino. Acho que esse vai ser a trinca ali do meio campo. E, cara, é um meio campo muito controlador. São laterais que marcam muito bem, né? O Timber e o Calafiori se destacaram bastante pela sua forma de defender. Então, assim, é um time que te traz essa segurança, né? E o Atlético Bilbao provavelmente ainda segue sem o Nico Williams, que se machucou pela seleção. Então, o Nico Williams é o jogador mais talentoso do time, é o jogador que tem um drible, é o jogador que abre os espaços para o Atlético Bilbao. E não é à toa que o Atlético Bilbao, no jogo contra o Alavés, perdeu por 1-0, né? Perdeu por 1-0 esse jogo contra o Alavés, e tendo muitas, mas muitas dificuldades
em criar oportunidades. Criou boas oportunidades, porque está jogando em casa contra o time inferior, mas teve muita dificuldade. Faltou esse cara de realmente quebrar a linha, faltou esse cara do drible, que é o Nico Williams. Então, o empate ao Arsenal é algo que eu gosto bastante aqui, tá? Pro pré-jogo, de trabalhar. E no ao vivo, assim como eu falei do Real Madrid, eu estarei de olho no possível Lei Atlético Bilbao, né, que está pagando aqui o Lei Atlético Bilbao, está pagando 4,8, tá? Então, provavelmente pode ser que eu esteja a favor do Lei Atlético Bilbao, que é como se eu fosse, eu estou contra o Atlético Bilbao, como se fosse Arsenal no empate. Mas isso vai depender também como é que vai estar o jogo, porque é sempre difícil jogar contra o Atlético Bilbao em sua casa, né? Um time que é muito raçudo, é muito duro os jogos, mas esse Arsenal controla muito bem a partida. O Tottenham vai enfrentar o Villarreal. O Tottenham até começou bem, me surpreendeu, tá? Esse início de temporada do Tottenham. O treinador que chegou, esqueci agora o nome, né? Desculpa, esqueci agora o nome do treinador, mas é um treinador que fez um belíssimo trabalho, se eu não me engano, no Brentford. E chegou e tá fazendo um bom trabalho aqui no Tottenham, velho. Um bom trabalho, bom início do Tottenham. Um time que se defende bem, tá? E um time que consegue até construir ali boas oportunidades. Tanto que os resultados mostram isso, né? Vem de uma grande vitória contra o West Ham por 3-0. O West Ham teve um jogador expulso, isso facilitou a vida do Tottenham, mas já estava ganhando o jogo. Chegou o Xavi Simons, né? Que é um excelente jogador. Perdeu esse jogo para o Bournemouth, foi um jogo que jogou muito mal na temporada. O único jogo que jogou muito mal o Tottenham foi contra o Bournemouth, tá? Venceu do City por 2-0, uma grande partida do Tottenham, defensivamente muito bem. Venceu o Burnley por 3-0, foi uma partida que eles oscilaram bastante, mas conseguiram vencer. E teve a derrota para o PSG, que foi nos pênaltis, né? Depois de estar ganhando por 2-0, o PSG acabou empatando o jogo ali na reta final. Foi um vacilo mesmo do Tottenham. É um time ainda que precisa de casca, né? Precisa desses jogadores. Mas o Xavi Simons é um grande reforço para esse time, vai jogar em casa. Cara, eu não gosto de nenhuma opção para o pré-jogo. Se o empate anula estivesse pagando bem, para o Tottenham eu até poderia ir no empate anula. Mas está pagando em 36, eu prefiro também trabalhar com o Lei, tá? O Lei Villarreal. Mas é um jogo, eu não consigo ainda confiar tanto no Tottenham assim para ir no pré-jogo numa possível vitória deles, tá? Então eu prefiro levar esse jogo para ao vivo. O Villarreal vem de derrota para o Atlético de Madrid, mas tinha começado também bem a temporada, tá? Tinha começado bem a temporada, tinha a vitória contra o Oviedo, contra o Girona, empate contra o Celta de Vigo, e aí veio a derrota para o Atlético de Madrid, né? Perdeu o seu principal atleta, que era o Baena, mas assim, continua sendo um time, como eu falei, muito competitivo. Vamos ver como vai se comportar na Champions, mas o Tottenham para mim é favorito e eu vou estar de olho nesse Lei Villarreal. Outro Lei também que eu vou estar de olho é no possível Lei Borussia Dortmund, né? Borussia Dortmund começou bem a temporada, né? Começou a temporada com vitória contra o Heidenheim, vitória contra o União Berlim, e teve um empate contra o São Paulo por 3-3, estava ganhando por 3-1, aí tomou um empate no final. Se eu não me engano, no momento do jogo, eles teve expulsão também. E aí demitiu o treinador, e o treinador que chegou veio 2 vitórias, né? Mas aqui, cara, a gente tá falando de União Berlim, a gente tá falando de Heidenheim, de São Paulo, e agora é contra a Juventus. A Juventus chega embalada, né, pela grande vitória que teve diante da Inter de Milão. E aqui eu estarei de olho em 2 mercados, né? A gente sabe que o Borussia Dortmund é um time que defensivamente tem os seus problemas. A Juventus aplicou 4 gols na Inter de Milão. O ataque funcionou muito bem e ainda estava ali sem alguns jogadores, né, que provavelmente vai ser titular, como o Colomani, por exemplo, mas funcionou muito bem. O Vlahovic com o Wildes, porra, jogadoraço esse Wildes, tá? Então eu estarei de olho. Poderia falar para vocês aqui o empate anula, é uma boa, mas eu prefiro também utilizar o Lei Borussia Dortmund no ao vivo, e no ao vivo também eu estarei de olho no possível over 1,5, tá? Muito por conta do Borussia Dortmund. Mas eu quero ver como é que vai ser o comportamento da Juventus na Champions League. Pode ser que jogue de maneira um pouco mais defensiva. Então, eu decidi trabalhar esse jogo no ao vivo, tá? Não fiz nada no pré-jogo, mas o empate anula a Juventus é uma boa, tá? É uma boa, eu vejo mais time do que o Borussia Dortmund. Apesar do Borussia Dortmund ter o Guirassy, que, cara, é um baita centroavante. Pela Copa da Inglaterra, eu listei aqui 2 jogos que teremos, que é o Brentford contra o Aston Villa. Aston Villa que começou a temporada não muito bem, né? Uma temporada que vem de empate contra o Everton e sofreu aqui contra o Everton, tá? O Everton merecia ter ganhado. Derrota para o Crystal Palace por 3-0, derrota para o próprio Brentford por 1-0 e um 0-0 contra o Newcastle, né? Temporada muito mal começou a Aston Villa, que na temporada passada fez uma grande temporada, chegou inclusive em quartas de finais da Champions League e quase ameaçou ali levar o jogo para os pênaltis contra o PSG, né? O Donnarumma foi o grande jogador do confronto e da partida. Cara, é um jogo muito equilibrado, sim, as odds mostram isso.
Mas eu só coloquei aqui dois jogos que eu vou estar de olho, o Crystal Palace e o Brentford, mas eu vou levar para ao vivo, até porque muitas vezes na Copa da Inglaterra esses times poupam, né, jogadores. Então eu só coloquei aqui para lembrar para vocês, para falar isso, tá? Que tá dentro do meu planejamento. Trabalhar esses dois jogos. No caso do Crystal Palace é favorito, poderia estar na minha lista de favoritos, mas pode ser que poupe boa parte dos jogadores. Geralmente eles entram com um time misto, né, nesses jogos, por isso que eu vou trabalhar no ao vivo esses dois confrontos. Para gols, logo cedo, 7 horas da manhã, vai ter o Shenhua, né, contra o Gangwon. Acredito que vai ser um jogo para gols, tá? Dois times que é bem ofensivo, dois times que têm uma média alta de gols. 80% dos jogos de Shenhua aconteceu pelo menos o over 1,5. Aqui tá dando favoritismo pro Gangwon. Eu não conheço esse time, tá? Eu acompanho a Superliga da China. E eu sei que o Shenhua é um time muito bom pra gente olhar sempre pro mercado de gols. Eles nunca se enfrentaram também. Tanto que a gente pega o último jogo contra o Taishan, que foi uma equipe que também tem qualidade, foi um 3-3, né? E aqui, pelo favoritismo do Gangwon, acredito que vai ser um jogo bom aí pra gente trabalhar o mercado de gols. Tá pagando 1,17 o over 1,5, dá para combinar em uma dupla. O PSV vai enfrentar o San Geloese. Também eu vejo um jogo muito bom para gols. O time do PSV tem uma média de 2,8 gols marcados e 1,3 gols sofridos. 90% dos jogos com mais de 1,5. E começou a temporada dele, né, velho, com muitos gols, cara. Teve um 5-3 contra o NEC, perdeu pro Telstar por 2-0, tomando gol, né, em todos os jogos, aí na maioria dos jogos. Um 4-2 contra o Groningen, 2-0 contra o Ent, 6-1 contra o Rotterdam, e na Supercopa da Holanda foi um 2-1 contra o Eagles, né? Todos os jogos do PSV com gols, né? Todos os jogos com gols. O Union Saint-Gilloise marcando também muitos gols, né? Só teve um jogo que ele não conseguiu marcar, então assim, é um jogo que eu estarei de olho sim no mercado de gols, tá? Eu gosto do over 1,5 para combinar em uma dupla, até é um bom negócio. E no ao vivo eu estarei de olho nesse ambos marcam, mas o ambos marcam eu vou deixar para o ao vivo, porque eu quero ver como é que vai ser o San Geloese enfrentando um time com um nível um pouco mais acima. Mas esse PSV, apesar de ser favorito, né, estarei de olho também no Lei San Geloese, mas é um time que não é confiável para você apostar na vitória deles, porque é um time que tem tomado muitos gols contra equipes até inferiores ao San Geloese na Holanda, né, na própria Holanda. Outros jogos também são bons para gols pra caramba. O Atlético Goianiense vai enfrentar o Avaí, né? A média de gols aqui deles alta, de um gol marcado, um gol sofrido, os dois, né? Em 90% dos últimos 10 jogos, ou seja, 9 dos últimos 10 jogos do Avaí aconteceu 1,5, né? O over 1,5, e 8 dos últimos 10 jogos do Atlético Goianiense aconteceu o over 1,5. Apesar do último jogo dele ter sido 0-0, mas os últimos jogos têm sido com muitos gols, né? 1-1, 2-0, 2-2, 3-1, 2-0, 1-1, 0-0, 3-0 e 1-0. Né? Como eu falei, 8 dos últimos 10 jogos. E o Avaí, 2-1, 2-1, 2-0, 2-1, aí teve um 0-0, 2-0, 1-1, 5-0, 2-1. Então, assim, cara, não tem outro mercado a não ser estar de olho nesse over 1,5 pagando em 50. Inclusive, dois times que estão aqui na parte de meio de tabela, mas, cara, ainda tem muita rodada, né? E, pô, quem vencer aqui já cola lá na parte de cima da tabela, né? O Avaí, por exemplo, se vencer esse jogo, vai para 39 pontos, ou seja, já cola aqui no Remo, né? Outro jogo da Série B que teremos é o Chapecoense contra o Atlético Paranaense. Jogos da Chape em casa são bons demais para gols, né? 70% dos últimos 10 jogos aconteceu, o over 1,5, assim como o Atlético Paranaense, os jogos são bons pra caramba para gols, né? Os últimos jogos entre eles foram jogos assim, com gols, e como eu falei, né? Os jogos da Chape em casa, ó, tem marcado muitos gols, 2-2, 2-0, 3-2, 4-2. E os jogos do Atlético Paranaense fora de casa, 2-0, 3-1, aí teve 1-0 contra o CRB e 4-2 contra o Criciúma, né? Então também outro mercado bom aqui é o mercado de gols over 1,5. E o Inter Miami vai enfrentar o Seattle. O Inter Miami que, cara, vem tomando muito gol, vem perdendo muitos jogos. Tá aqui na oitava colocação com 46 pontos, tem que abrir o olho, tem que começar a vencer. Vai enfrentar o Seattle que está muito bem, inclusive venceu eles de 3-0 pela final da Champions, né? Então, o Inter Miami vai jogar em casa, eu acho que vai querer dar o troco pela final, de ter perdido a final para os caras de 3-0. E vem de uma derrota também por 2 ou foi 3-0, né, também, que o Messi perdeu o pênalti, né? Então, e assim, os jogos do Inter Miami eu sempre vou estar de olho no ambos marcos, sempre, sempre, sempre. Chute no gol do Messi também é sempre uma boa. E, cara, na Libertadores teremos Vélez contra o Racing.
muito equilibrado esse jogo. Eu não acompanho tão bem o Campeonato Argentino, só acompanho esses times na Libertadores, né? Para mim, um confronto extremamente equilibrado. O Racing está colocando o Racing como favorito, mas o Vélez jogou muito bem contra o Fortaleza. Para mim, é 50-50 aqui, tá? E o mercado que eu gosto de atuar aqui é o mercado de cartões. Para ambos os times tomar cartões é algo que eu gosto de trabalhar. O Vélez vem numa sequência de jogos muito positiva, então dá para trabalhar também pelo menos 2 chutes no gol do Vélez, para o Vélez fazer pelo menos 2 escanteios também. É algo que eu gosto bastante, porque eu acredito que o fato de jogar em casa vai tomar as rédeas da partida, né? E sabe que precisa fazer um bom resultado em casa. E o Fluminense vai enfrentar o Lanús. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não abriu o mercado de cartões para a Sul-Americana. Provavelmente eu posso estar a favor do mercado de ambos os times tomar cartões, mas também é um jogo que o Renato poupou todo mundo no Brasileirão para esse jogo. E, sinceramente, o Fluminense deve fazer um jogo fechadinho, né, jogando no contra-ataque. E eu não conheço nada do Lanús. Não conheço nada do Lanús, por isso que é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, né? Vou esperar abrir o mercado de cartões para ver qual odds vai entrar, né? Se ambos os times tomar 2 cartões estiver pagando acima de 1,50, provavelmente eu estarei a favor dessa aposta. Caso contrário, eu vou só trabalhar no ao vivo mesmo, tá? Galera, uma bet que eu vou deixar para vocês, que eu fiz, foi um empate ao Arsenal com a vitória do Benfica, tá? Eu fiz essa bet, eu tinha falado do Benfica com o Al Hilal para vencer, né? Mas eu fiz essa bet do Arsenal com empate e Benfica para vencer. E se você quiser também, tem um Al Hilal para vencer aqui, aí você pode utilizar com outra opção, por exemplo, com over 1,5 aqui do Shenhua, é uma boa, tá? E é isso, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e entra no Clube dos 5%, o link tá na descrição, que aí você pega todas as minhas bets.